Olá pessoal, como vocês estão? Espero que estejam todos bem. Estamos passando por um período bastante difícil, mas a fé em Deus, ela sempre vem na frente e ela sempre será maior do que tudo que está acontecendo, né? Estamos passando por um período bastante triste, mas torcendo e com muita fé em Deus que iremos superar tudo isso e voltaremos à normalidade o quanto antes. Gente, eu lamento profundamente, eu sinto muito por tantas vidas já foram ceifadas durante essa pandemia e quero aqui desde já parabenizar, dizer que são grandes guerreiros, sempre foram, e agora mais ainda são os profissionais da saúde que estão ali todos os dias batalhando para que muitas famílias não sofram tanto durante essa pandemia. E estamos aqui, né, todos solidários, aqueles que perderam seus entes queridos, e dizer que Deus sempre vai cuidar da gente, certo, meu povo? Então, mais uma vez, né, professor Rainer, sempre aqui, nono ano, aula de geografia. E hoje nós escolhemos um capítulo bem interessante, nós escolhemos um capítulo bem atual e importante para nós falarmos sobre ele, porque não existe assunto ou tema mais atual do que falarmos sobre a China no século XXI. Não tem. Por que não tem? Porque onde se inicia a pandemia? Lá na China. A China, ela vem invadindo, não negativamente como o coronavírus, mas ela vem invadindo o comércio, não é de agora. E a importância de estudarmos hoje a China é basicamente para desmistificar muita coisa, mostrar o que realmente é verdade e esclarecer para vocês o que também é mentira. Porque nós que somos estudantes não devemos aceitar tudo aquilo que coloca para gente. Temos que fazer algo que muita gente não gosta. Pesquisar, buscar, estudar. Se queremos ser alguém na vida, esse será sempre o propósito. Certo, pessoal? Então, mais uma aula. Darei meu máximo. Espero fazer uma aula bem interessante. Espero não deixar nenhuma dúvida. Então, vamos lá? Então, vamos lá, pessoal. Então, página 180. A China no século XXI. Com mais de 5.000 anos de história, a China passou do artesanato e da agricultura rudimentar aos projetos aeroespaciais do século XXI. Enfrentou interesses de países imperialistas e viveu uma revolução que implantou o socialismo no país. Então, são palavras, são temas que a gente ouve no nosso dia a dia. China, socialismo, o que a China enfrentou, o que a China chegou. Para chegar até hoje não foi fácil, não foi simples, né? Tanto que ela tem 5.000 anos de história. Ela sabe enfrentar problemas, ela sabe buscar as soluções dentro do seu povo. Por isso que até hoje a China é socialista. A China sabe e soube enfrentar tranquilamente, mas ela ajudou e ousou buscar o que ela tem de maior, que é o quê? O seu povo. A China tem hoje 1.300 bilhões de habitantes. É o primeiro país mais populoso do mundo disparadamente. E hoje ela tem um mercado consumidor altíssimo. Então, não é à toa que ela chega a essa riqueza, que ela busca o socialismo, né? Ela busca as ideias sociais. Socialismo esse que é criticado veemente em redes sociais, principalmente por pessoas que não têm conhecimento. E aí quando a gente fala, busque se inteirar, busque estudar, busque o que realmente é verdade. Não vá por aqueles que não têm conhecimento. Nós temos um livro
Livro esse muito bom, Geografia, História, que mostra pra gente o que é verdade. Não vai ficar naquele disse-me-disse, fulano falou isso. Que conhecimento ele tem? A gente já parou para analisar isso? Então, essa é a China que a gente vai conhecer. A gente vai mostrar como ela conseguiu, como ela buscou, quais problemas ela enfrentou para ser hoje a segunda maior economia do mundo. Só perde para os Estados Unidos. Olha só, outro tema bastante interessante é aqui na página 181, que fala sobre o processo de modernização chinês. A partir do século XIII, a China passou a estabelecer contato com o Ocidente por rotas comerciais até a Europa. Tem um filme bastante interessante que é 300. 300 ele mostra um pouco sobre essa história, como a China começou a levar as suas ideias, como a China começou a levar a sua ideologia aos países europeus. Então a China ela já tinha uma história, ela já tinha as suas invenções, ela já tinha a sua ideia política e ela começou a fazer o quê? Ela começou a espalhar para o Ocidente. Isso vai começar bem antes do Brasil ser Brasil. Século XIII, né? Isso faz o que? Quase 700 anos. Então, a China já tinha essa ideia ambiciosa de conquistar o mundo. Ainda continuando aqui na página 181, diz bem o seguinte: a crise social conduziu o país a uma longa guerra civil. Você imagina um país do tamanho da China, com uma população gigantesca, natural que haveria problemas sociais. É natural que haveria pessoas que não concordassem com o regime político. É natural que houvesse pessoas que pensassem diferente. Isso é natural do ser humano. Não teria a mesma graça se todos vestíssemos a mesma roupa, se todos gostássemos da mesma comida ou frequentássemos os mesmos locais. Há sim problemas sociais. Então, o problema do Brasil onde há o problema social, a gente vê pessoas que ao invés de ajudar, ao invés de se ajudar, se encaixar naquele problema e tentar resolver, ela olha para o problema e diz assim: tá certo, fazer o quê? Fazer o quê? Buscar a solução. Não há outro remédio, não há outro segredo, é buscar a solução. Então a China fez isso. Ela buscou o problema, ela resolveu o problema e hoje ela é o segundo país mais rico do mundo. Professor, foi à toa? Não foi à toa. Houve muitos problemas, mas buscou um objetivo: a solução e a melhora do seu povo. Gente, aqui na página 183, ela tem um tema muito interessante. Por que é muito interessante? Porque esse problema que a China enfrentou, nós poderemos trazer para o Brasil. Nós podemos trazer para Itabaianinha e a gente pode perceber que, poxa, poderia ser diferente. Poderíamos ser um país tão rico quanto a China. Mas, infelizmente, por causa da ignorância das pessoas, infelizmente, por causa de questões políticas, as pessoas defendem algo que nem ela sabe se existe. Vamos lá. Economia e desenvolvimento. No final da década de 1950, a China lançou a política econômica denominada Grande Salto para a Frente. Ai, que coisa linda, né? Salto para a frente. Você nunca deve pensar naquilo que passou, acabou, passou. A China, na sua ideia política, econômica, ela buscou para frente. É assim que deve ser nossa vida, minha gente. Ontem já passou. O que importa é o amanhã. Eu vou planejar, eu vou pensar no amanhã. A China pensou nisso, a China buscou. Como é que eu estou vendo minha população passando fome e eu vou ter que lembrar: mas há 5 anos atrás você passava fome, mas eu estou vivendo hoje, eu estou vivendo agora. Se eu continuo passando fome, algo de errado está acontecendo. Se as coisas no Brasil estão difíceis, eu não vou lembrar do cara que já morreu, não, por exemplo. Eu vou lembrar que é agora.
Eu devo buscar uma solução, é para agora. Não é lembrar de fulano que passou, nem prefeito, governador, presidente que passou, não. Resolva! Resolva! Não fique criando problema, jogando para um e para outro, não. É isso que nós, estudantes que buscamos o conhecimento, devemos pensar. Por isso que quando eu falei, vamos pegar o exemplo da China e trazer para o Brasil. A China estava com muitos problemas. O governo foi lá e fez o quê? Programa Grande Salto. Falta o quê? O Brasil fazer isso? Falta sabe o quê? Pessoas como você que está assistindo agora, que está buscando conhecimento. Pessoas como você que está assistindo agora, buscando se inteirar, buscando estudar, buscando se informar, buscando saber por que há problemas no mundo. E dando continuidade ao assunto, mas lá abaixo diz o seguinte: com as reformas econômicas introduzidas por Deng Xiaoping, é triste os nomes chineses, a atividade industrial voltou a se expandir, possibilitando o desenvolvimento das indústrias de bens de consumo. Então, como é que eu tenho uma população, maior população do mundo, e eu não sei resolver? É simples. Eu dou emprego às pessoas. Eu vou pegar aquelas pessoas, elas vão ser consumistas. Elas vão deixar o dinheiro ali dentro. Por isso a prática socialista chinesa deu certo. Por isso que muita gente que não tem conhecimento fica falando, socialismo é uma ideologia que não vai dar certo no Brasil. Minha gente, o Brasil é um país pobre. Itabaianinha é uma cidade pobre. Tem muita gente que precisa de ideologias socialistas. Tem muita gente que precisa de emprego. E quando a pessoa tem um emprego, ela vai estar no mercado de trabalho, ela está no mercado consumidor. Então, quando a pessoa lá na periferia tem um emprego, ela vai dar renda à sua família, ao bar, ao mercadinho, à farmácia. É isso que falta ao Brasil. Não é só depender e esperar por um auxílio emergencial, não. As pessoas querem emprego. As pessoas querem trabalhar. As pessoas não querem uma esmola. As pessoas querem algo que ela vá ter para sustentar a sua família. Então o Brasil precisa de políticas desse tipo. Então você, aluno, você está observando por que o Brasil de hoje, ano 2021, não dá certo. Porque falta pessoas que pensem como os chineses. Para frente. O salto é para frente. Eu não sou retrovisor para olhar o que já passou, não. Eu devo olhar para frente. Poxa, tá o coronavírus aí, né? Na quarta-feira, foram mais de 2.300 pessoas morreram. Será que ainda tem gente que não acredita? Lamentavelmente tem. Infelizmente tem. Para quem não sentiu a dor ainda, eu digo sempre que acho que é só número. Espero em Deus que vocês também não sintam. Essas pessoas que não acreditam, lamentavelmente esperam sentir para poder acreditar. Não espere isso não. Se proteja, use máscara, álcool em gel. Se proteja e proteja quem você ama. É o melhor. Gente, aqui na página 185 tem outro tema também bem interessante, que é a população e desenvolvimento social. Já perceberam que eu faço esses comparativos China-Brasil porque é bem semelhante. A China era um país como o Brasil, um país pobre, mas em desenvolvimento. A China tem uma população semelhante à nossa, uma população que quer trabalhar, uma população que quer ter emprego. Então o que falta hoje no Brasil é políticas públicas como a China. Então na página 185 fala sobre a população e seu desenvolvimento social. A população da China caracteriza-se pela diversidade étnica e cultural. É o que mais tem no Brasil. O que mais tem no Brasil são pessoas diferentes. O que mais tem no Brasil são pessoas que pensam e são diferentes. Mas o que é que falta unir o Brasil? Estudar, ler, respeitar o outro.
né? Mais abaixo, ele fala o seguinte: a população chinesa está distribuída de uma forma desigual no território, bem semelhante ao Brasil. A China, como o Brasil, sua população vive na parte litorânea. Você pode observar que o Brasil são 16 capitais que estão no litoral. As demais ficam no interior. Da mesma forma é a população chinesa. Onde está o progresso na China e no Brasil? No litoral. A nossa capital sergipana é no litoral, né? Naturalmente será a região mais rica do país, como no Brasil, a China. Por isso que nós, professores de geografia, escolhemos esse tema justamente para mostrar para vocês esse comparativo entre China e Brasil, as semelhanças. Só que lá, diferentemente daqui, dá certo. Lamentável, né? Minha gente, nem só de rosas, né, vive a China. Então o tema que nós escolhemos aqui agora é um tema bem interessante. E é um tema que a gente abre a rede social e tem lá pessoas defendendo uma ideologia que muitas vezes não conhece. Vamos lá ver qual é. Política interna. O sistema político da China permanece sob um regime fechado e centralizado, na estrutura de um partido único. Desde a Revolução Chinesa, o país reprimiu manifestações populares em favor de maior liberdade de expressão e da democracia, e perseguiu aqueles que eram contra as políticas de governo. Então, por mais que a China seja esse país rico, por mais que assim a China seja um país, digamos assim, em ascensão econômica, mas a China tem muitos problemas de liberdade. Liberdade essa que eu vejo muita gente para a rede social falar: devemos voltar à ditadura militar. Devemos voltar, que os militares tomem conta do Brasil, que há muita impunidade. Devemos voltar o AI-5, que é o Ato Institucional número 5. Pessoas que falam isso em uma rede social deveriam primeiramente ir lá no livro de história e ler o que foi a ditadura militar. Pessoas que falam isso não sabem nem o que é liberdade de expressão. Não sabem nem o que é isso aqui que eu estou fazendo agora, expressar a minha opinião e ter a liberdade. Na China, o regime interno político não permite isso. O cidadão chinês, ele não pode expressar o que ele pensa, o que ele acha. Ele é reprimido. Pessoas que saem daqui e vão lá para a China morar, também não podem. Aí eu pergunto a alunos e pessoas que vão assistir o vídeo: essa liberdade que a gente tem conquistada desde que terminou a ditadura militar, essa opinião expressiva que nós temos, uns sabem o que falam, outros nem sabem o que dizem. Essa liberdade que a gente tem conquistada, não vamos perder não. Quando você pensar: eu vou defender que os militares tomem conta, eu vou defender que retorne a ditadura militar. Você que faz isso, está defendendo que você não tenha rede social. Está defendendo que sua liberdade seja privada. Eu vejo essas mesmas pessoas que querem a volta da ditadura militar criticando, por exemplo, o lockdown, criticando as imposições que os governos estaduais estão fazendo para que a pandemia não se prolifere mais ainda. Aí eu fico pensando: poxa, você quer uma ditadura militar que não lhe dá liberdade de expressão e você critica o que o governo está tentando fazer para minimizar o agravamento da pandemia. Aí eu pergunto: como entender pessoas como essa? Não tem como. E aí o estudo e o ensino mostra o quanto essas pessoas estão erradas. Mostra o quanto é bom, sossegado, tranquilo, ter isso aqui, ó, a liberdade. Essa liberdade de expressão que a China não tem, né? A China é um país riquíssimo.
mas não tem essa liberdade que nós temos aqui. Bom, mais uma vez, aqui na página 188 tem outro tema bem interessante, que fala sobre o potencial regional. Cada vez mais a China se consolida como potência no continente asiático, posição até recentemente ocupada com exclusividade pelo Japão. Então, desde após a Segunda Guerra Mundial, após aquela ideologia da Guerra Fria que nós já falamos aqui, o Japão era quem imperava, né, economicamente aquela região. A China, inteligentemente, ela começou a usar o socialismo, a usar a sua potência, que é o seu povo, e a China começou a ultrapassar o Japão. Hoje, a China é mais rica que o Japão. O Japão, durante muitos anos, foi o segundo país mais rico do mundo. Porque a China ultrapassou políticas públicas, políticas voltadas para o povo, políticas de valorização nacional. O que mais falta no Brasil? Eu vejo pessoas por ideias políticas, não ideias sociais. Ah, eu amo tanto o meu Brasil. Aí, lá atrás, há 2, 3 anos atrás, achou ruim. A gasolina de R$3 estava muito cara. Hoje a gasolina está batendo aí R$5, quase R$6. Aí eu pergunto, cadê aqueles brasileiros que lutaram para baixar o combustível? Estão em casa, é? Vamos, minha gente. Não tá bom, não. Tá ruim para todo mundo. Vamos lá bater panela, fazer manifestação, musiquinha, pintar cara de verde. Cadê vocês? Foi perceptível agora, né? Que na verdade vocês estavam lutando por uma ideia política e não pelo Brasil. Que bom. Mas a China, diferentemente dessas pessoas que pensam assim, ela investiu internamente. Ela investiu no seu povo. E hoje ela colhe os frutos. Mais uma vez, página 189, a influência global. Por ser uma das maiores economias emergentes do mundo atual, a China exerce papel fundamental nas relações internacionais. Então, hoje, o mercado mundial está e sempre foi invadido pela China. Um grande segredo que a China não fez, que o Brasil deveria ter feito, que é sem se alinhar com os Estados Unidos e com a Rússia. A China não seguiu ideologia capitalista nem ideologia socialista, comunista. A China seguiu a sua ideologia, a China seguiu a ideologia que cabe a si. Eu não vou me espelhar, eu não vou esperar pela ideologia de outro país. Eu vou espelhar e me associar à minha ideologia, à ideologia que dá certo. Então, a China fez isso, o Brasil pode ainda fazer isso, poderia fazer isso, mas cabe aos governantes. Nós, conhecedores, temos que buscar. Para finalizar, falar sobre a China, e espero que vocês tenham entendido, porque muito disse me disse, muita gente que não tem conhecimento vai à rede social e falar o seguinte, a China inventou o vírus, a China inventou a cura. Minha gente, a China é o segundo país mais rico do mundo. A China tem tecnologia incrível. A China tem potencial econômico gigantesco. A China, nos medicamentos, não é de agora, é há muitos anos, que a China vem liderando todas as pesquisas. Professor, por que no Brasil não é assim? Sabe por que não é? Porque educação, ciência e saúde não é valorizada. Quando você vê recentemente, o governo, quando entrou em 2019, cortou 6 bilhões de educação e de saúde e da ciência. Quando você vê alguém dizendo assim, a faculdade não presta, a faculdade é isso e aquilo, só responda o seguinte,
Juízes, advogados, médicos são formados onde? No banquinho da praça, é. Minha gente, é claro que é na faculdade. Quando você deixa de investir na educação, você deixa de investir em muita coisa. Você vai gastar muito mais em violência. Então a China, ela fez isso. Ela investiu no seu povo. Ela investe hoje em tecnologia. A China tem uma escola lá que pegou simplesmente os melhores do mundo em cada área. Aí por isso que quando você abrir a boca para dizer assim, a China inventou o vírus, a China inventou a cura. Analise bem, a China tem a tecnologia. O Brasil não tem. Então se o Brasil não tem, vai ter que comprar de quem tem. E quem tem é a China. É ela que tem uma tecnologia mais avançada. É ela que domina, não é de agora, é há muito tempo. Boa parte dos produtos que vocês estão usando agora, produtos que eu falo, eletrodomésticos, inclusive roupas, calçados e até medicamentos, vem da China. Se o medicamento em si não vem de lá, mas a matéria-prima vem. Então por isso que ela desponta, por isso que ela tem toda essa tecnologia. Então meus alunos, não vá por aquelas pessoas que a China inventou, o vírus é algo que foi inventado para alguém roubar. Pare com isso. Não espere um ente querido seu falecer para você poder acreditar, não. Se proteja, use máscara. É isso que está salvando muita gente. Deus ajude que não. Mas a tendência, infelizmente, é piorar. Graças à ignorância das pessoas. Mas Deus é bem maior. Ele vai nos proteger. Ele vai nos libertar e nos livrar o quanto antes disso. Certo, meu povo? Pessoal, mais uma vez, quero agradecer a vocês pela paciência. Quero agradecer a vocês por me incentivar. Quero agradecer aos meus colegas professores de geografia, que estão todos me dando força, me ajudando. Quero agradecer a Secretaria de Educação, que também me ajuda, me dá um suporte para nós estarmos aqui. Eu vou deixar aqui uma atividade, viu? Vocês respondam e desejando muita saúde a todos, desejando cada vez mais que se protejam e Deus vai nos livrar cada vez mais de tudo que for de ruim nessa vida. Certo, gente? Tchau. Fiquem todos com Deus e protejam-se sempre.